Você tem planos para vir para o Canadá em 2025? Eu e o Vitor hoje vamos te dar dicas de como você pode conseguir um trabalho aqui no Canadá. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daitana. E o meu é Victor. E nós viemos para o Canadá há quase 3 anos, nós dois juntos com 3 gatos. E hoje nós vamos trazer o passo a passo que você precisa fazer para conseguir o seu trabalho aqui no Canadá. Então, dê as honras, se apresente, fale um pouco de você, moço. Bom, meu nome é Victor, tenho 35 anos, eu trabalho com tecnologia há 13 anos e decidi vir para o Canadá há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Só que a gente chegou aqui agora há pouco tempo. Porém, um desafio era conseguir trabalho na minha área aqui. Então eu tive que fazer algumas coisas, algumas estratégias para poder conseguir entrar na minha área de tecnologia no Canadá sem ter que trabalhar em IKEA, em Costco, em outras áreas. Esses entry-level jobs, que não tem nada de errado com isso, mas eu não queria e não quero. Então hoje a gente vai trazer as nossas dicas, o que a gente fez para a gente chegar aqui e eu consegui entrar na minha área. No meu caso, eu não consegui entrar direto para minha área porque no Brasil eu sou fisioterapeuta e para exercer a profissão aqui eu precisaria fazer a validação de diploma. Eu vim para estudar a área de marketing digital, então eu vim buscando justamente uma transição de carreira. Mas hoje nós vamos te dar dicas para que você consiga traçar um plano já direto do Brasil para chegar aqui ou empregado ou ficar mais fácil de você conseguir uma vaga de trabalho aqui. Mas olha só, você entrou na sua carreira, você quis mudar, certo? Sim. Então você agora trabalha com o marketing digital da tua própria empresa. Sim, com que certeza. Está trazendo resultados para você. Sim, eu falei no sentido de não ter aplicado a minha profissão do Brasil. Ok, perfeito. A fisioterapia morreu para você. Morreu, infelizmente. Okay. Acontece. Mas eu vim decidida já a fazer a transição de carreira e entrei para o mercado de trabalho canadense. Tem vários vídeos aqui no canal. Mas hoje nós vamos trazer pontos práticos para que você venha já com o seu trabalho ou, como eu disse, tenha facilidade de encontrar um trabalho aqui, tá? Eu vim do Brasil, quando a gente chegou aqui, a gente chegou com visto de turista. Então, dos 10 meses que eu passei, que eu falo para a Daitana que eu passei procurando emprego aqui, na verdade, eu só pude procurar trabalho depois de maio, né? Sim. Que foi quando a gente recebeu o visto de trabalho. E a permissão de trabalho. Exatamente. Então, oficialmente, eu procurei trabalho aqui com permissão por 6 meses apenas. E eu entrei na minha área de UX Design. Na verdade, entrei na minha área de TI sendo Product Owner Senior na Macy's. Que no Brasil certo? você era PM. No Brasil eu fui Product Owner lá também e fui Sim. Product Manager, né? Consegui entrar aqui na área. Nesse tempo eu continuei trabalhando com tecnologia no Brasil, depois migrei para cá, como PO, depois entrei de novo, voltei para ser UX aqui. Mas o que foi que eu fiz para poder conseguir essas minhas vagas aqui? A primeira coisa que eu fiz foi entrar nos grupos de brasileiros no Canadá, grupos de tecnologia, né, brasileiros trabalhando em tecnologia no Canadá no Facebook, e comecei a me relacionar com as pessoas lá. Postei que estava vindo para cá, que estava aqui já morando, que queria poder, estava disponível para trabalhar no mercado de trabalho daqui. E aí eu consegui uma entrevista numa das empresas, né, de tecnologia, que foi essa da Macy's. Quem vê o meu LinkedIn viu que eu aceitei, que eu trabalhei numa empresa chamada Avenue Code. A Avenue Code prestava serviços para a Macy's e eu trabalhei no projeto da Macy's. Pouco tempo depois, 2 meses depois, eu fui para MyBook, que é a empresa de cassino online que eu trabalho como UX lá, que já vai fazer 2 anos que eu tô lá, e foi essa empresa que me deu aí o PEC Trabalho, né? Que é aqueles 2 anos de experiência no Canadá dentro do NOC de tecnologia. Então, primeira coisa, eu fui lá no grupo de brasileiros, falei com os brasileiros, consegui a entrevista, passei na primeira empresa. Mas você conseguiu as entrevistas por causa dos brasileiros? Por um cara que trabalhava na empresa lá, e aí ele me indicou para um, que me indicou para outro, boca a boca, bate boca lá, entendeu? Networking. Networking. Eles acabaram me indicando, eu consegui as entrevistas e passei nas entrevistas, né? Então, networking, primeira dica. Segunda dica, o currículo. Vocês vão ver mais pra frente aí que tem um take eu falando de currículo e LinkedIn. A segunda plataforma que eu utilizei para conseguir a minha vaga trabalhando para o cassino foi o Indeed. Eu consegui um emprego pelo Indeed. Eu me apliquei para algumas vagas lá e uma moça
de uma empresa especializada em recrutamento de tecnologia, veio falar comigo. Eu fiz a entrevista com ela num dia e nesse mesmo dia eu já fiz uma entrevista com o gestor da área, que é o meu gestor, e já saiu contratado. Ela me ligou e já falou que eles estavam a fim de me contratar, mostrei meu portfólio e dali eu já saí contratado com a carta da oferta na mão, tá? Então eu usei muito o LinkedIn, adaptei o LinkedIn para o inglês, adaptei o LinkedIn para o francês. Na época, agora eu matei o LinkedIn francês, mas eu recomendo que você tenha, se você falar bem. Por que eu matei o meu LinkedIn em francês? Porque eu não tenho nível de francês ainda para poder, na área de tecnologia, fazer uma entrevista lisa, limpa no francês. Aí meu francês no LinkedIn estava bonitão, porque eu usava tradutor para me ajudar, né? Só que o meu francês para entrevista era um francês fraco. Então, enquanto eu não tiver um francês bom, eu não vou fazer o meu perfil em francês. Mas se você já tem uma habilidade intermediária no francês, da intermediária para frente, você já pode deixar o seu LinkedIn todo em francês, seu Indeed e o seu currículo em inglês e francês, tá? Pode falar. O segredo para você conseguir um trabalho aqui no Quebec é você ter um LinkedIn feito em inglês, em francês, se possível, utilizando as palavras-chave da sua profissão, bem distribuído pelos textos ali onde você criou no LinkedIn, na sua descrição dos trabalhos, ter um currículo formatado no padrão norte-americano, não é padrão brasileiro, com 3, 4 páginas, é 1 ou 2 páginas no máximo, e sempre que você for enviar para alguma empresa, você precisa customizar o seu currículo para a vaga da empresa, analisando as palavras-chave que aquela empresa colocou na vaga na descrição. Então, sempre que você for disparar um currículo, não faça o teu currículo padrão e saia disparando. Pegue a vaga que você quer, customize para a vaga e coloque no seu currículo as palavras-chave necessárias e como você vai contribuir com a empresa. Porque assim, os robôs que estão filtrando todos os currículos que a empresa está recebendo, eles vão passar você adiante para um recrutador de fato humano que vai analisar o teu perfil. Porque hoje em dia, assim, as empresas recebem tanto currículo que eles botam robôs para poder filtrar. E aqueles que não dão match com a vaga, simplesmente são descartados sem o menor respeito. Vai pro lixo. Entendeu? Então, se você tem o inglês e o francês, tenha o currículo nessas duas línguas e sempre procure o padrão de currículo canadense e americano, o norte-americano. Esquece o currículo brasileiro, apaga da sua mente isso. Tá? O currículo norte-americano é 1 página ou 2 no máximo. Tá? O meu currículo tem 2 páginas, beleza? E para cada vaga que você for aplicar, seja no LinkedIn, seja no Indeed ou qualquer outro site de recrutamento, você customize o seu currículo para cada uma das vagas. É fazer a mão ali, realmente adaptando para a vaga da empresa e para a empresa que você está aplicando. Porque hoje os robôs de recrutamento recebem muito currículo. Então eles fazem uma seleção automática dos candidatos que têm fit com a posição e os que não têm. Então, se o teu currículo tiver genérico, sem fit com a vaga, eles vão te limar ali. Você nem vai chegar a passar por um ser humano. Beleza? Então, dessa maneira, você vai conseguir chegar a um próximo nível de poder falar, ou um ser humano analisar o teu currículo, pelo menos. Tá? Então, use as palavras-chave que a empresa colocou na descrição da vaga. Usa o ChatGPT para te ajudar a mapear essas palavras-chave. Copia essa vaga, bota no ChatGPT e pede para o ChatGPT listar para você quais são as principais palavras-chave daquele currículo. E como o teu perfil, o teu currículo dá match com aquela posição. Aí você gera um novo currículo baseado nessa vaga para você enviar. Você vai passar dos robôs, com certeza. E além disso, também é bem recomendado ter a cover letter, né? Cover letter, mesma coisa no padrão americano e sempre customizada para uma empresa específica, para a vaga específica que você quer. Direcionado para o cargo da pessoa que você vai falar, o nome da pessoa, se possível, né? Se você souber. Explicando qual que é o seu histórico profissional e por que você daria match com essa vaga em aberto, né? Exatamente. Você tem que impressionar o recrutador e passar pelo robô.
E uma página só, tá? Não vai estender muito não, porque eles querem ir direto ao ponto. Exatamente, a cover letter é uma única página. Tem as feiras de recrutamento também, que trazem os brasileiros, né, para poder trabalhar aqui. E não é somente área de tecnologia. As pessoas que vêm para cá, a gente trabalha com isso, a gente traz, prepara o apartamento para quem está vindo, né, do Brasil. E com isso, a gente teve a experiência de conversar com várias pessoas diferentes em questão das profissões que as empresas estão trazendo para o Canadá. Exatamente. Além da área de tecnologia como um todo, bastante engenheiro da aeronáutica, né, o pessoal da área de aeronáutica. A aeronáutica é uma área muito quente grande aqui na região. Exato. Mas também eu trouxe costureira. Costureira para banco de avião. Para banco de avião. Ela veio através da experiência de costura que ela tinha no Brasil. E ela foi contratada por uma empresa de aeronáutica. Não, que ela vai fazer a poltrona dos jatinhos particulares. Não, quando a Daitana falou isso, eu falei, não é possível que tem... muito específico. Tem vaga para esse tipo de coisa. Exato. Nunca imaginei na vida. Assim. Eu também não, principalmente a empresa que está trazendo alguém com essas skills aqui para o Canadá. Exato. Trouxe soldador. Operador de máquina CNC, área de tecnologia, como eu disse, de tudo. Eu trouxe uma pessoa que ele veio trabalhar na máquina de raio-x do aeroporto. Quando passa... tecnologia do raio-x. Aquela máquina que quando você coloca a mochilinha assim... Que vai... Legal. Então, não é... Aqui, quem tá vindo pra cá, não é só a galera do entry level. Tem uma galera brasileira que tá vindo pra cá já atuando alto no mercado e ganhando salários bons, né? Sim. Graças a Deus, esse é o nosso caso também. Mas é o que o Canadá precisa. Exatamente. Ele não precisa de pessoas para lavar prato em restaurante. Ele precisa de pessoas qualificadas que vão exercer profissões especializadas. Exato. É difícil de achar isso até no Brasil, né? Com certeza. Então, o que o Canadá está fazendo e outros países também, trazendo essas pessoas especializadas para trabalhar aqui dentro. É isso aí. Então, se você é uma dessas áreas, se você não tiver seu LinkedIn, pelo menos em inglês... LinkedIn em inglês é obrigação. É ali o pré-requisito para você estar no mercado de trabalho hoje em dia. Agora, se você tiver ele bem feitinho em francês, com o francês alinhado, o Quebec vai falar assim, ó, um filhinho. Venha, tapete vermelho para você. Meu bebê, é meu bebê. Lógico, francês bom, LinkedIn em francês bom, currículo em francês, o francês, experiência boa no currículo. Mas mesmo o Quebec sendo francófono, a maioria das pessoas que vieram com visto de trabalho não falam francês. Ah, é? Sim. Olha aí. Claro que vai ser um diferencial, porque tem muitas empresas que pedem pelo menos você saber se comunicar. Sim. Mas, por exemplo, a Carol, lá do nosso apartamento anterior, ela não fala francês. Ela começou agora, depois que ela tá no Canadá. E a empresa trouxe ela mesmo assim. E a empresa está patrocinando o PR dela, tá? Patrocinou tanto o visto de trabalho até aqui, né, para ela vir para cá, e agora está pagando todo o processo do PR com o advogado, as taxas do governo para ela continuar na empresa e seguir aqui por mais anos. E evidente que ela também está aprendendo o francês em paralelo. Exato. Né? Então o francês não deixa de ser obrigação. Sim, tá? Ele só não é pré-requisito para algumas vagas. Exato. Tiveram casos de outros clientes que vieram pelo RH, lá do centro de distribuição, que eu já trouxe 2 clientes pela mesma empresa de áreas diferentes. Um ia trabalhar na área de tecnologia, o outro ia trabalhar na recursos humanos. Foi o que eu disse, todas as áreas estão em aberto aqui. Basta você conseguir se encaixar nas vagas que estão aqui e também saber vender o seu peixe. Saiba que você não precisa ser um Albert Einstein para conseguir um emprego aqui bom, tá? Não é isso. Também não precisa ser rico no Brasil para vir para cá e conseguir mudar de vida. Perfeito? Você precisa dar match com a vaga. Exato. Dar match. E a melhor parte é que essa questão de ser rico no Brasil, para vir trabalhando para o Canadá, se a empresa te contrata, a empresa paga todos os seus custos. Do Brasil, sim. Ele paga todo o seu processo, tanto em questão da aplicação como as taxas do governo, as suas passagens aéreas, e dependendo da empresa, ele te dá uma ajuda para você conseguir o seu apartamento quando você chega aqui, que é a maioria do que acontece com os clientes. Tem empresa que busca você no aeroporto. É muito faz fofo. O transfer. Bastante cliente prefere fechar o transfer justamente porque conhece a gente, já vem do YouTube, ou essa parte da busca de apartamento já cria uma relação, né? E muita gente, quando eu fui buscar no aeroporto, a empresa estava lá também para pelo menos recepcionar, e o cliente foi embora comigo, depois eles se encontraram novamente para falar sobre trabalho.
Mas tiveram vários casos de que eles foram no aeroporto receber essas pessoas lá pessoalmente, Exato. de fato. E, vamos lá, mais dicas. No LinkedIn, falando sobre LinkedIn, você precisa criar conteúdo lá também, tá? Interagir com as outras pessoas. Adiciona uma galera de RH das empresas aqui do Canadá, adiciona e posta conteúdo em inglês, posta conteúdo em francês, interage com postagens deles. Ajuda primeiro para depois você colher alguma coisa. Precisa sobre gatilho de reciprocidade aí. Gatilho mental de reciprocidade. Funciona. É se fazer ser visto, né? Se fazer ser visto, exatamente. Tenha um site legal. O meu site, eu vou até começar a refazer meu site, porque já tem 2 anos, já está passado, já vou mudar ele de novo. Então tenha um portfólio bom, saiba vender seu peixe e saiba interagir com as pessoas e criar networking. Esteja ativo, né? Esteja sempre ativo. Tá? Outra questão é você não ter medo de se inscrever para as vagas. Ah, verdade. Muita gente vem para cá com essa cabeça de eu preciso passar perrengue, eu preciso trabalhar nas empresas que todo mundo trabalha, eu preciso começar de baixo porque não estou recomeçando minha vida no Canadá. E não é verdade. Você tem um histórico de vida no Brasil ou em qualquer outro país que você esteja e você apenas vai mudar o seu país de moradia. Esse histórico, ele não é anulado completamente quando você vai de um lugar para o outro. Tudo bem que o Canadá quer a experiência canadense, mas a tua experiência, ela existe, ela tá lá. Exato. Porque se fosse tão necessário ter a experiência canadense, as pessoas que estão vindo contratadas de outros países não teria vez aqui. Então não tenha medo de aplicar para as vagas que fazem sentido com o seu currículo, tá? E mais importante, nunca se sinta inferior às pessoas que já estão aqui. Jamais. Porque se você tivesse ideia de quanto tem um povo aqui, muita gente que é ruim de serviço, mas é ruim, e tá trabalhando aqui, Nossa. Meu amigo, o que ia ter de brasileiro vivendo aqui e dando Muito bem. pau numa galera, seja em tecnologia, seja em serviço, seja em atendimento. Qualquer área. Não é que o povo tá aqui, né? Que o povo é especial, é o filhinho de Deus, não, tá? E é muito pensar no sentido de que, se você está aqui, principalmente para a questão de ter vindo trabalhar direto com alguma empresa, ou ter vindo, que nem no nosso caso, eu vim estudando e o Vitor veio comigo através do visto de trabalho aberto. Então você estar aqui não te coloca, foi o que o Vitor falou, não te coloca abaixo de ninguém. Exato. É você entender a sua posição e o seu... Entender como é que você pode competir de igual para igual com essa galera. Exatamente. Por quê? Vamos arredondar o valor, o número de 50% das pessoas que estão aqui são imigrantes. Então não precisa ficar com receio do seu inglês, do seu francês, do seu histórico no Brasil, porque metade da população passou por isso também. Ninguém aqui fala inglês perfeito, não. E eu acho lindo isso. Entendeu? Que as pessoas aqui não te julgam. É verdade. Só dentro de comunidade brasileira que a gente sente um atrito assim. Tem uns brasileiros trouxa, mas é normal. Mas a grande maioria do pessoal que você de fato vai conviver, eles já passaram, ou tem alguém da família que passou por isso que você e a gente está passando, de se readaptar, de entrar no mercado de trabalho, de aprender uma segunda, terceira, quarta língua, e eles sempre estão dispostos a ajudar. Então isso, perfeito. Então, preparar o seu LinkedIn para o inglês, para o francês, preparar o seu currículo nas normas norte-americanas, fazer networking, e ali na parte do CV também entra a cover letter. Não ter medo de aplicar para as vagas. Aí tem uma parte psicológica, né? Com certeza, que é o que trabalhar psicológico. Vale. Porque a gente sempre vem com a cabeça de que a gente está fazendo o mínimo que a gente deveria fazer. Que ali não tem muito para onde subir. Mas todas as empresas ou todos os lugares que você vai, eles precisam de uma vaga a mais ali. E se esse vídeo aqui tiver audiência, tiver a galera curtindo, comenta aqui embaixo se você quer uma mentoria de como conseguir um emprego aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Que a gente cria pra você, a gente faz. Na verdade eu já tenho esse plano há um tempo, só preciso botar ele em prática. Deveria ter botado já. Pois é. Porque tem muita gente que já vem pedir a nossa ajuda em relação a isso. Já teve uma galera. Organizar um plano de ação pra vir pra cá. Pegar na mão. Como é que tá o LinkedIn do teu currículo? Exato. Vamos construir junto. Melhore essa descrição na parte tal, melhor... Enfim, porque você ter o passo a passo, como chegar aqui ou como vir do Brasil já contratado, fica muito mais fácil. Principalmente, por exemplo, que dependendo da sua área, eu consigo te ajudar em relação das empresas que trouxeram outros clientes. Ou talvez
conseguir te dar outras opções para você vir para o Canadá. A gente tem contatos, né? É isso que quer dizer. Exato. E contato abre porta, não se esqueça disso. E se for necessário, por exemplo, você pegar um emprego mais de entrada, um pouco abaixo do nível que você tá, né? Essa questão de abrir a cabeça para outras oportunidades, é ter ciência de que o brasileiro, naturalmente, a gente entrega mais do que foi contratado. Eu vi isso na pele com você. Vi isso na pele com outros brasileiros. Eu entrego pra caramba lá. Então, naturalmente, nós brasileiros entregamos a mais do que realmente foi contratado, porque no Brasil a gente precisa mostrar muito serviço. A gente não pode perder o emprego no Brasil. No Brasil a gente não pode dar o luxo de perder o emprego. De perder o emprego, exato. Então você ter consciência de que talvez você tenha que dar um passo para trás, mas porque daqui um mês, 2 meses, uma promoção pode acontecer. Você vai conseguir sair dessa empresa A, por exemplo, ou subir na empresa A com a referência da sua primeira contratação, ou conseguir subir de nível através dessa primeira empresa que você já entrou. Na minha primeira empresa aqui, eu ganhei uma promoção em 1 ano que eu fiquei lá dentro. Eu subi de vendedora para assistência de gerente e queriam me colocar como gerente, mas eu preferi sair da empresa. Então, para tocar o housing. Para tocar o housing, exato. Então você consegue mostrar trabalho e conseguir se realocar nas posições que você estava no Brasil muito mais facilmente, muito mais... Por quê? A gente tem experiências convivendo com outras nacionalidades, o que acaba de fato, a gente vê que quando a gente faz um pouquinho a mais, os gestores, eles percebem. Porque aqui o atendimento não é igual no Brasil, que a gente quer dar atenção para a pessoa, que a gente quer estar junto. Precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Eu vou lá, eu pego para você, eu faço. O brasileiro faz o 360 da coisa. Aqui o povo não. Ontem a gente foi na Leves, né, na loja, a menina cagou pra você lá, certo? Sim. E isso, o brasileiro não faz isso. O brasileiro te pega na mão, te ajuda, trata você aqui bem. E isso faz diferença no atendimento em qualquer lugar do mundo. Sim, e nem tanto com o atendimento ao público de fato. Aqui, normalmente, naturalmente, os canadenses, se eles forem contratados para pegar esse copo daqui e colocar do lado de cá, ele vai fazer todo o momento dele, tirar o copo do lado A e colocar no ponto A, no ponto B. Só. Se for pedido para ele fazer outra coisa, ou ele vê alguma coisa que esteja acontecendo ao redor, ele não vai ser capaz de, ok, vou fazer isso porque tô aqui mesmo, vou fazer. O que é natural nosso. A gente gosta, precisa fazer isso. O povo aqui, e aqui não é proativo. Não. Ele é reativo ao que ele está sendo pago para fazer. Só. Na minha segunda empresa, eu ficava de cara que a gente tinha o banheiro nosso dos funcionários lá no fundo da loja. E tudo bem que o pessoal que eu trabalhava era um pessoal mais estudante, mas o pessoal não tinha capacidade de trocar o rolo de papel higiênico do banheiro. Mas isso não tem justificativa. Porque também. Tinha uma pessoa responsável para a limpeza do banheiro e meio que ela era a pessoa responsável pela troca do papel higiênico. Eles conseguiam deixar, tipo, o papel higiênico vazio, o rolo, e o outro por cima. Tipo, depositado. Gente, é só tirar, encaixar e boa. É só trocar. E é muito louco essa falta de noção ao mundo ao redor, entendeu? Não tem trabalho em equipe. Não, nem um pouco. Lá no Brasil, quando ele trabalhava no escritório, quem chegava primeiro no escritório fazia o café pra galera. Não ficava esperando a tiazinha do café. Quem chegava primeiro lá, não importa se era o dono da empresa, o que era. Ia lá e fazia o café pra galera. E aqui é muito Aqui não, aqui se não tiver café, o cidadão vai ficar lá. Se a pessoa não tiver, a pessoa responsável por fazer o café não estiver lá, ninguém vai fazer. Não vai ter café, exato. Isso é um exemplo, tá? Pra gente ilustrar. Que nem no seu caso, um dos chefes lá pediu pra você sobrepor uma imagem, né, pra fazer o design, porque viram que você estava entregando os projetos muito rapidamente. Não, o cara me mandou uma imagem, fazer uma imagenzinha quadrada. Não é nem a minha área. Pra quem é de UX aí sabe que é fazer uma thumbnail. Uma thumbnail do YouTube, foto. Eu fiz uma thumbnail pro cara em 5 minutos. Ele falou pra mim, nossa, Victor, ainda bem que você fez, porque se eu tivesse que mandar pro time de marketing, não sei da onde lá, ia demorar semanas pra fazer uma imagem quadrada. Coisa que um cara leva 5 minutos pra fazer, cara. Entendeu? Esse é o nível. Então se você chegar aqui com capacidade de execução e proatividade, meu amigo, não tem limite pro que você pode fazer aqui. Exato. É só seguir as dicas que a gente passou nesse vídeo. Só isso. E com essas dicas que a gente te passou agora, te deixo o convite. Deixa uma mensagem aqui ou me chama no Instagram, chama a Daitana no Instagram, pra gente fazer uma mentoria pra você conseguir um trabalho aqui, deixar tudo alinhado
para você conseguir um trabalho aqui, quem sabe você ser contratado do Brasil, ou se a gente puder indicar você para alguém que a gente conhece aqui, para essa pessoa poder abrir portas para você, ou a gente poder abrir portas para você, chama a gente vai te ajudar com currículo, com estratégia de LinkedIn, com estratégia de Indeed, com plataformas que você pode chegar aqui, você pode se cadastrar e com estratégias de entrevista, beleza? Deixa sua mensagem aqui. Se você tiver vindo para morar aqui no Canadá já, chama ela no Instagram, que a gente tem o nosso concierge de aluguéis em Montreal e no Canadá para brasileiros que estão vindo morar aqui no Canadá, que a gente vai pegar você e te ajudar com uma transição tranquila, coisa que ninguém aqui faz e nenhum corretor vai fazer, tudo bem? Entra aqui, chama a Daitana, faz uma reunião com ela, totalmente gratuita e não tem limite de visita, tá bom? É isso aí. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo aqui, porque essas dicas vão ajudar você e outras pessoas a sair do Brasil, meu irmão. Porque o Brasil é um barco que está afundando rápido. Exato. É nisso que a gente acredita. A única coisa que você precisa fazer, que depende completamente de você, é o idioma. O idioma. O restante a gente consegue moldar para que você consiga chegar aqui ou contratado, ou se vier acompanhando alguém que você ganha o visto de trabalho aberto, você já ser melhor encaminhado para as vagas e conseguir se realocar no mercado canadense muito mais rápido. Exatamente. Ou, quem sabe, norte-americano, porque a dica Exato. que vale aqui, vale para os Estados Unidos também. Vale para os Estados Unidos também. E se você já tiver o inglês, os Estados Unidos não precisa de francês, meu irmão. Fica muito mais tranquilo. Então, um beijo e bora ver a vida dos sonhos. Bora construir a vida dos sonhos. Bora! Vamos trabalhar para isso. É isso aí.